Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não respondi uma pergunta de vocês, né? Então, tô aqui já no nosso cenário bonito, formado por todos esses desenhos lindos que eu recebi. Se você me mandou um desenho e teu desenho não tá aqui, calma, é muito desenho pra pouca parede, mas a gente vai trocando e todos os desenhos vão aparecer, tanto aqui quanto nas redes sociais também, tá? Tenha paciência. Mas hoje eu vim aqui para responder a questão da Stael, uma aluna lindinha do 7º ano, que me fez a seguinte pergunta: professora, tinha uma cura para a peste negra? Bom, Stael, a resposta é sim, tem cura a peste negra. É uma doença que tem cura. Porém, essa cura não foi encontrada no período em que a peste negra devastou a Europa, tá? Mas para a gente poder falar da cura, vamos lembrar um pouquinho e vamos entender um pouquinho o que foi esse fenômeno todo, tá bom? Então vamos lá? Tragam seus mortos! Tragam seus mortos! Tragam seus mortos! Bom, a peste negra ela foi uma epidemia que devastou a Europa ao longo do século XIV e é considerada um dos maiores desastres biológicos que a humanidade já viveu, tá? Isso fica muito visível nas obras que foram produzidas no período da peste negra, como o quadro chamado Triunfo da Morte, teve vários quadros com esse nome, né, do Peter Bruegel. E nesse quadro, ele é um quadro muito grande, tá? Eu tô mostrando um pedacinho dele, mas enfim, dá pra perceber bem que a peste ela não poupou ninguém, né? Dá pra ver camponeses, nobres, religiosos, enfim, todo mundo ali morto pela peste. Mas o que era a peste negra e por que ela recebeu esse nome, né? A peste negra recebeu esse nome por causa de uma das formas de manifestação dela, que é a peste bubônica, né? A peste bubônica, ela gera bulbos ou caroços, enfim, no corpo dos doentes, né? E esses caroços, eles aparecem por causa de uma inflamação que a doença causa no sistema linfático, né? Essa inflamação, ela gera, entre, enfim, várias outras coisas, o rompimento de vasos sanguíneos e onde esses vasos rompem acontece a necrose dos tecidos e aí fica esse caroço num tom que vai ficando meio azulado e meio escuro, meio arroxeado, enfim. E como vocês conseguem ver nessa imagem aqui, né, é assim também que sempre são retratados os doentes de peste negra e por isso o nome, peste negra, por causa do enegrecimento desses caroços. Tragam seus mortos! Tragam seus mortos! Tragam seus mortos! Tragam seus mortos! A peste negra ela é uma doença bacteriana, ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. O nome está escrito aqui embaixo, tá? Essa bactéria, ela se instala no organismo de ratos, né? Mas também pode se instalar no organismo de outros animais, gatos, enfim, né? Mas ela é bem comum em ratos, inclusive até hoje em dia encontram-se ratinhos por aí ainda com essa bactéria ali instaladinha. O que acontece? No rato existem pulguinhas, e as pulguinhas pulam por aí. E aí, principalmente lá na Idade Média, que a gente tem uma situação, né, de cidades mal planejadas, as pessoas ainda saindo de uma situação rural para uma situação urbana, você tem muitos animais misturados a pessoas, você tem um comércio de produtos vindo do Oriente, os navios desembarcavam os ratos que ficavam nos porões, esses ratos alcançavam a cidade, uma cidade suja, com lixo pelas ruas, principalmente lixo orgânico, enfim, e os ratos ficavam muito próximos das pessoas. A pulguinha picava o rato, a bactéria se instala na pulga e quando a pulga pica a pessoa, ela transfere a bactéria para o ser humano, certo? Tragam seus mortos! Tragam seus mortos!
Bom, essa doença ela se disseminou tão rápido na Europa por uma série de fatores, embora até hoje os historiadores e os cientistas ainda debatam como que isso aconteceu, porque nunca uma epidemia tinha se espalhado dessa maneira, com a extensão que ela tomou e na velocidade com que ela se espalhou, né? Mas, basicamente, os motivos que são mais conhecidos são os seguintes. A peste negra ela veio do Oriente, já tinham sido relatados casos de peste negra no Império Muçulmano, né? Na China, Império Mongol, enfim. E, através das rotas comerciais, essa peste veio se instalando, né? Como a gente está vivendo no século XIV um processo de renascimento comercial e urbano, uma intensificação das atividades comerciais, principalmente nas rotas mediterrâneas, né? Transporte de produtos do Oriente, tecidos, enfim, os barcos tinham um intenso trânsito de lá para cá e traziam junto com os produtos, né, ratinhos dentro dos porões. Ali o porão do navio é um lugar úmido, é um lugar escuro, é um lugar perfeito para um rato se instalar, né? E quando esses navios eles desembarcavam os produtos, eles desembarcavam junto os ratos, né? Que fugiam, se espalhavam pelas cidades, enfim, e, como eu já falei, alcançavam as pessoas por causa da própria condição das cidades. Mas tem mais uma coisa. Uma vez que a peste negra ela está instalada no organismo de uma pessoa, ela pode se desenvolver de uma outra maneira. Ela pode desenvolver a peste pneumônica, né? E na forma pneumônica, ela é muito mais letal, ela mata muito mais rápido e ela alcança um número maior de pessoas, porque o doente, ao tossir, né, ele vai espalhando nas partículas de saliva a bactéria, e isso vai fazendo com que outras pessoas acabem tendo contato, né, com a doença. Então, mesmo pessoas que estavam distantes de regiões, né, de regiões urbanas, acabaram adoecendo também com a peste negra por causa disso. Um doente podia acabar contaminando outras pessoas se a doença se desenvolvesse da maneira pneumônica, e aí você não tinha controle sobre a quantidade de gente atingida pela doença. Quando a doença se espalhava por uma cidade, não tinha muito o que fazer, a não ser trancar os doentes nas casas, né? Muitas vezes aconteceram incêndios em casas com pessoas doentes, né? E as pessoas abandonavam as cidades. Inclusive, algumas cidades chegaram a proibir a entrada de outras pessoas porque as pessoas estavam fugindo de um lugar para o outro, tentando fugir da doença também. Tragam seus mortos. Aqui estão. 9 pés. Eu não estou morto. Nada, aqui está o seu Eu nome. estou morto. Ele disse que não está morto. Ah, sim. Não estou. Não está. Bem, vai morrer logo, está muito doente. Eu estou melhorando. Não dá nada, vai estar mortinho da Silva no minuto. Eu não posso levá-lo assim. É contra o regulamento. Bom, quando a doença se espalhou pela Europa, ela se espalhou por uma Europa que ainda era muito teocêntrica, muito cristã e que ainda via as coisas muito pelo viés da religião. Então, principalmente para a população comum, a doença foi vista como um castigo que Deus estava infligindo à população, né? Logo, o pecado dos homens era o causador da doença, e aí não tinha muito o que fazer além de rezar, se purificar, se penitenciar e inclusive perseguir e tentar exterminar grupos que podiam ser os causadores, né, da ira divina, né? Nessa imagem que vocês têm aqui, vocês veem um padre, né, rezando num lugar onde tinham alguns doentes. Mas é interessante que em muitos lugares os padres, por medo de pegar a doença, não queriam atender os doentes, nem as confissões, nem dar extrema-unção para esses doentes. O Papa chegou a liberar um documento dizendo que, na ausência de um padre para poder se confessar, né, antes de morrer, a pessoa que estava ali jazendo doente poderia se confessar com qualquer pessoa, né? Então a igreja chega a liberar isso porque os padres não querem atender os doentes, ou então os padres também estão morrendo, porque está todo mundo morrendo nesse período, né? Agora, gente, a gente sabe que isso não tem muito efeito prático na hora de conter uma epidemia, né? Então existiam outras explicações também. Existia também a ideia
de que as doenças elas eram transmitidas pelo ar contaminado e que você sabia que esse ar estava contaminado por causa do mau cheiro, né, que emanava e que as pessoas sentiam principalmente nas cidades. As pessoas sentiam um cheiro ruim nas cidades porque as cidades eram sujas, né, muito sujas, muito populosas e não havia saneamento básico, então as cidades eram muito sujas. Mas a ideia, essa crença era baseada na teoria dos miasmas, né? Então, assim, esses gases, esse cheiro ruim, ele era uma evidência de que haviam gases tóxicos ali, e esses gases tóxicos eram os causadores da doença. É por isso que muitos tratamentos médicos ou muitas formas de evitar doenças, né, contavam com o uso de sachês, com ervas aromáticas, pétalas de flores, enfim, que podiam afastar esse cheiro ruim, né? Isso fica bem claro nessa imagem aqui, a gente vê os dois doentes deitados, né, na cama. Os dois, a gente vê ali os caroços da peste pelo corpo, e atrás tem uma pessoa e ela tá com um ramalhete na mão, né? Com certeza fazendo uma purificação desse ar, né, impedindo que a doença se espalhe, né? É por isso também que os médicos da peste, que ficaram famosos por causa daquelas máscaras de filme de terror que eles usam, né, que estão aí na imagem, eles usavam essas máscaras. O que é isso? Isso era uma espécie de roupa que tentava impedir a contaminação, né? Então, essa parte do corpo, ela era toda coberta com uma cera que tentava impedir que o ar contaminado entrasse em contato com o médico que estava ali dentro, e nesse bico da máscara, geralmente eram colocadas essas ervas aromáticas ali, porque aí o médico não entrava em contato com o doente. Essas espécies de varinhas que eles seguram na mão eram, na verdade, colheres longas, né, que eles usavam para poder dar os remédios para tentar acalmar a dor do doente, porque era mais ou menos isso que dava para fazer, né, à distância, sem ter que chegar muito perto e tentando evitar qualquer tipo de contaminação, né. O que é interessante dessa ideia do cheiro ruim é que com o tempo, conforme foi se desenrolando a peste negra, as pessoas começaram a dar uma limpada nas cidades, né, e limpando as cidades, diminuiu, foi afastando o rato, né, e aí isso ajudou a deixar ratos e pulgas distantes da população, ajudou, em parte, a controlar um pouquinho a disseminação da peste. Eu não quero ir pra carroça. Ah, não seja obediente, Eu não posso levá-lo. Me sinto bem. Faça-me um favor. Não posso. Você não pode esperar uns minutos, não vai durar muito. Eu prometi a casa dos Robinson, perderam 9 hoje. Quando passa de novo? Na quinta. Eu quero ir passear. Você não engana ninguém, sabia? Olha, não há nada que possa fazer. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ah, muito obrigado. Não por isso. Eu vejo você na quinta. Certo. Hoje em dia, se uma pessoa ela é diagnosticada com peste bubônica, ela vai ser tratada com antibióticos para poder eliminar a bactéria, tá? Mas a bactéria da peste, embora ela esteja um pouquinho afastada das pessoas hoje em dia, ela ainda existe em vários lugares do mundo, né? Então, já respondendo também uma pergunta de alguns alunos sobre se a peste bubônica ainda existe, né? Existe sim, porque ainda existem ratos, né, que contêm a bactéria ali no sangue deles, né? A bactéria causadora da doença. E por isso, eles podem acabar transmitindo isso para os seres humanos, né? Esse mapa que vocês estão vendo aí, ele mostra uma distribuição da doença durante os anos de 2000 e 2005, só para vocês terem uma ideia dos lugares onde isso aparece, né? É o mapa da Organização Mundial de Saúde. Veja que, por exemplo, os Estados Unidos é um local que tem casos de peste negra, e tem ratos ainda, né, com a peste, e ainda teve alguns casos de peste negra, principalmente nas áreas mais desérticas, como tem muitos roedores, né, no organismo desses roedores ainda é possível acontecer a peste. Mas na medida que a urbanização vai acontecendo em vários lugares, e na medida que essa urbanização vai tornando a cidade um lugar mais limpo, ela vai afastando homens e ratinhos, e aí a transmissão vai ficando mais difícil. Além disso, a gente tem também um tratamento mais eficaz. Então, se alguém hoje acaba sendo contaminado
pela peste, ela vai ser tratada e aí antes dela começar a passar isso para os outros, ela já está sendo tratada e já está eliminando a peste. Então são coisas que ajudam a diminuir o impacto da peste bubônica hoje, né? E impedir que a peste bubônica seja uma epidemia que se espalhe de novo e acabe causando a mesma desgraça do século XIV. A peste bubônica, né? Existem outras doenças por aí e a gente, infelizmente, nunca sabe quando vai ser a próxima epidemia. Bom, Stael, espero que eu tenha respondido sua pergunta, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, espero que você tenha gostado do vídeo e convido você para se inscrever. A ideia é lançar um vídeo novo toda quinta, então toda quinta eu quero ver vocês aqui assistindo um videozinho. Continuem mandando suas perguntas, continuem mandando seus desenhos, tá? Porque é isso que faz o nosso canal andar. Então, beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!